Boa noite, queridos irmãos. Paz seja com todos vocês. Amém. Vocês podem sentar-se, por favor. Bendito o nome do nosso Deus. Bendito o dia que Deus me deu a oportunidade de conhecer esta igreja. Bendita aquela manhã de domingo que eu entrei pela primeira vez aqui e de instantâneo percebi que Deus estava fazendo alguma coisa, uma coisa entre nós, entre nossos corações. E eu quero agradecer a Deus pelo privilégio de hoje poder mais uma vez cultuar a Deus com vocês, receber de Deus junto com vocês, estar aqui tão sedento, tão desejoso por Deus e pelo Espírito Santo quanto vocês, apenas na oportunidade diferente de estar aqui para ministrar a palavra, mas tão sedento quanto, tão desejoso quanto, tão necessitado quanto, cada um de vocês, não tenham nenhuma dúvida sobre isso. Quero louvar a Deus por estar aqui desde ontem, servindo a vocês com alegria, pela manhã com o Legacy, né? E hoje pela manhã com toda a igreja, com toda a igreja, e agora neste último horário também poder estar junto com vocês. Quero agradecer ao pastor Delano, agradecer por tudo, como disse pela manhã, repito agora, e a missionária Juliana por abrir as portas da igreja, do coração, da família, para que eu e minha casa pudéssemos nos aproximar, nos achegar. Eu sei que isso tem muito pouco tempo, mas existem coisas que são assim, não tem jeito. Existem coisas que ganham uma força, uma intensidade, com muita velocidade. E eu acho que Deus faz isso quando Ele percebe a urgência dos nossos corações. Quando Deus percebe que a gente não tem tanto tempo assim para construir uma coisa, que a gente precisa construir rápido, porque aquilo vai nos abençoar, vai nos fazer bem. Deus vai lá e liga e acontece rápido. E foi desse jeito, né? Foi desse jeito. Graças a Deus pela vida do meu amigo pastor Cristiano, da Daniele, esse casal querido que o Senhor aproximou da minha vida, da minha casa. Tem sido um tempo tão, tão bom. Deus tem nos abençoado tanto. Pastor Éder, missionária Valquíria e todos... Valéria, foi exatamente o que eu acabei de dizer agora. Valéria, foi exatamente o que eu disse. E é porque eu só estava com Val na cabeça, mas eu ia falar Val, que ia ficar muito metido da minha parte, essa intimidade, cara. E aí, então, enfim, são tantos homens de Deus aqui que me recebem com tanto carinho. Eu quero abraçar e agradecer a todos vocês, tá bom? Vamos ler um texto da palavra de Deus. Evangelho de Jesus escrito por Marcos, capítulo de número 11. Evangelho de Jesus escrito por Marcos, capítulo 11. Olha que barulho bonito das folhas. Aplicativo não faz isso. Soltei e sai correndo. Soltei e sai correndo. Capítulo 11, versículo 12. Capítulo 11, versículo 12. Evangelho de Jesus escrito por Marcos. Quem encontrou, diga forte: eu amo a Bíblia. Eu amo a Bíblia. Coisa boa. E no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. E vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. E chegando a ela não achou, senão as folhas, porque não era tempo de figos. E Jesus falando disse-lhe: nunca mais coma alguém fruto de ti para sempre. Quantos podem dizer amém? Eu falei hoje aqui pela manhã que nada pode ser considerado uma coisa pequena, banal ou trivial quando se trata do dia a dia de Jesus. Jesus sempre foi naturalmente muito intencional para otimizar seu tempo muito curto, 3 anos e meio de ministério, tudo que ele deveria comunicar, todos os alicerces que ele deveria estabelecer. Então,
ele precisava ser muito intencional. Então, cada pessoa com quem ele se conectou diretamente, cada lugar onde ele foi, tudo sempre obedeceu a um propósito muito mais profundo do que aparentemente era. Então, nós, por exemplo, provavelmente aqui a grande maioria de vocês tem alguma história inusitada envolvendo comida, né? Uma história inusitada envolvendo comida. Por exemplo, eu tenho uma pá de histórias de ter saído tarde de eventos pelo Brasil e a gente rodando a cidade atrás de comida, né? Os restaurantes fechados, e aí está ali o pastor, então o líder dizendo assim, pastor, porque aqui os restaurantes fecham muito cedo, e eu no meu espírito dizendo, mas ele já não sabia disso, Senhor, aleluia. Não tem uma serva do Senhor para fazer um arroz e um feijão nessa igreja, meu pai? Coisas que acontecem, né? Porque ele mora lá, então ele sabe a hora que fecha, mas amém, graças a Deus. Então essas coisas, histórias com comida, né? Lembro, há não muito tempo, um evento em Salvador, que a gente chegou e o pessoal não queria deixar a gente entrar, e o rapaz dizendo que tinha ligado, que tinha feito uma reserva, demos de cara na porta. É mais ou menos isso aqui, que está escrito aqui. E Jesus foi no restaurante da Figueira, e chegou lá, não tinha figos. Mas as minhas histórias podem não acrescentar para você em nada a respeito. As minhas histórias a respeito de comida podem não acrescentar a você em nada. Mas essa história aqui nos acrescenta muito, muito e muito. Ela presta um serviço muito importante. Ela presta um serviço muito poderoso. Na verdade, há alguns serviços. Ela vai ser responsável por gerar no coração daqueles homens que caminhavam com Jesus algumas coisas importantes, dentre elas algo que eu chamaria de um senso de responsabilidade. Um senso de responsabilidade tão grande, tão profundo, que eu não receio em dizer que mudou drasticamente a forma como aqueles homens enxergaram Jesus a partir daquele dia. Isso só reforça a ideia, que eu sei que você provavelmente já tenha, de que de verdade algumas cenas na nossa vida, por mais chocantes que elas sejam, por mais estarrecedoras, por mais que você pudesse escolher, você escolheria, a princípio, não estar ali para ver o que você viu, mas a verdade é que ter visto aquilo que você viu, e nem mesmo queria ver, provocou em você um senso, uma revolução, uma mudança de mente, deu a você um caminho, uma direção, uma perspectiva nova. Nós precisamos ser chocados por algumas imagens para crescer. Nós precisamos ser chocados por alguns fatos para amadurecer. O nosso amadurecimento depende daquilo para o qual nós somos expostos. E muitas pessoas pensam que as redomas amadurecem, mas as redomas não amadurecem. As redomas geram crentes, obreiros, ministros, pequenos, meninos, frágeis. É a exposição às visões e a exposição aos fatos estarrecedores que nos forja uma maturidade que vai nos fazer ficar de pé. Eu quero que você entenda e creia que tudo que você viu, tudo que você viveu, todos os calafrios e arrepios que você teve nos últimos anos da sua vida serviram para forjar em você um senso, um caráter e uma maturidade que estão deixando você de pé até esse exato momento em que você está aqui. Alguém está me ouvindo nesta noite? Pode dizer graças a Deus. Aquilo que eles vão ver neste versículo vai na contramão. Eu disse que vai exatamente na contramão de quê? De tudo que eles haviam visto até então. Eu resumiria da seguinte maneira: tudo que eles viam Jesus fazer, basicamente, dizia respeito a gerar vida e saúde. Tem morte, Jesus ia lá e gerava vida. Tem doença, Jesus ia lá e gerava. Então o movimento que eles estavam acostumados a ver era sempre esse. Só que existe um lado da coisa que, se omitido, nós não vamos conhecer tudo. Existe um lado da questão que, se omitido, nós não vamos amadurecer tanto quanto deveríamos. Existe um erro muito grave, eu disse um erro muito grave que algumas pessoas cometem no discipulado, na hora de escolher uma mensagem para pregar, na forma de lidar com as pessoas. Qual é? Que é esconder determinadas facetas do Evangelho.
é esconder determinadas coisas a respeito da fé, é esconder determinadas coisas a respeito do convívio dos irmãos. Por quê? Porque a gente teme que expor a verdade completa possa deixar as pessoas duvidosas quanto a se faz bem ou se é bom estar aqui ou não. Mas a verdade é que quanto mais fantasiosa a coisa, menos real naturalmente ela é. Quanto mais eu penso que se eu esconder da pessoa determinados aspectos do que é a vida cristã, se eu esconder da pessoa a verdade e a atualidade de um Deus que é justo, que é santo, se eu pensar que usar meia dúzia de eufemismos baratos para poder as pessoas não se chocarem com algumas coisas que estão na Bíblia, se eu pensar que isso vai fazer crentes melhores, então eu não entendi ainda que a igreja não chegou até aqui escolhendo mensagens doces. A igreja chegou até aqui dizendo para as pessoas o que elas precisavam fazer para herdar a vida eterna. Esta é a mensagem do Evangelho. Vocês 12 vão precisar ver Jesus declarar morte sobre uma figueira que não deu o que ele queria. Vocês vão precisar saber que servir a Ele é muitas vezes ouvir dele o que você não esperava. Vocês vão ter que saber que quando Ele se aproxima de você, na expectativa de que você entregue algo que primeiramente Ele plantou você para que você entregasse, Ele vai agir com muita seriedade em relação a essa cobrança. Você vai precisar saber que a cobrança é uma realidade no reino de Deus. Você vai precisar saber que expectativas precisam ser alcançadas. Você vai precisar saber que Deus não te soltou no mundo para você fazer exatamente o que você quiser ou o que não quiser, escolher aqui ou escolher acolá, não, mas que existe um ambiente de expectativas ao seu respeito, existe um investimento que foi feito em você, existe algo que o céu espera de você, esse tipo de coisa. E essa vida fantasiosa, esta mensagem mentirosa não nos amadurece, não nos sustenta, não vai nos levar para o céu. Eu vim aqui dizer que Ele dá vida, mas também mata. Ele faz a ferida e também liga. Esta é a verdade sobre Ele. Eu vou continuar o amando e o servindo de um jeito ou de outro. Aleluia. Vem Jesus saindo de Betânia e sente fome. Muito curioso que normalmente a nossa fome bate quando a gente está chegando em casa. Ele vinha saindo de casa e sentiu fome. Ele vem saindo da casa de Betânia, muito provavelmente a casa dos seus amigos Lázaro, Marta e Maria, muito provavelmente. Era a base do seu ministério na Judéia, provavelmente. Ele vem saindo de Betânia, sente fome. Aí diz a Bíblia, muita atenção, é muito importante que você se atente. Diz a Bíblia, vendo, diga comigo, vendo de longe. Isso aqui é maravilhoso. Vendo ele viu de longe. O que ele viu de longe? Uma figueira que tinha folhas. Isso ele foi capaz de ver de longe. De longe ele foi capaz de enxergar que a figueira tinha folhas. Por que isso lhe chamou a atenção? Porque é próprio das figueiras dessa região que, tendo apresentado as folhas, elas já tenham frutos. Então Jesus viu de longe. Só que a única coisa que ele pode ter certeza de longe é aquilo que tem maior cobertura sobre a árvore, que são as folhas. Os frutos que podem estar por detrás das folhas, ele não vai se arriscar a fazer uma análise longínqua. Ele não vai se arriscar, eu estou falando de maneira muito humana, ele não vai se arriscar a uma ideia e uma conclusão a respeito do que ela tem ou do que ela não tem de longe. Ela vende a imagem de longe. De longe ela comunica uma coisa. De longe ela diz ter uma coisa. E o que ele faz? Chega perto para ver. Eu não sei você, mas isso aqui me dá arrepios. Me dá arrepios quando eu vejo a realidade de um Deus que, quando Ele percebe toda a imagem que eu projeto para longe, tudo que eu vendo sobre mim, tudo que eu digo ao meu respeito, tudo que eu publico, tudo que eu posto, tudo que eu construo para as pessoas que estão de longe, Ele olha para mim e diz: conosco é diferente. Eu chego
perto de você e verifico se é verdade aquilo que de longe você demonstra ser. Deus me trouxe aqui para dizer uma coisa para alguém, uma coisa muito séria. Eu estou chegando bem pertinho de você na noite deste domingo. Pastor, isso me assusta. Te assusta por quê? Porque eu andei construindo imagens que não são tão verdadeiras. Pastor, isso me assusta. Por quê? Porque eu andei dizendo coisas sobre mim que não eram tão verdadeiras. Pastor, isso me assusta. Por quê? Porque eu andei construindo uma imagem de santidade que não é tão verdadeira, uma imagem de devoção que não é tão verdadeira. Então aproveita a noite desse domingo para começar a parar de viver de imagens vendidas de longe e ter uma vida que de perto é ainda melhor do que parecia de longe. Quando ele chegou lá não havia nada, senão folhas. E a Bíblia dizendo assim, só tinha a promessa de ter. A Bíblia está dizendo assim, a imagem foi vendida para quem estava de longe, mas não sobreviveu ao teste da proximidade. Eu sei que você já sabe, só vim te lembrar, nenhuma imagem fraudulenta sobrevive ao teste da proximidade. E eu sei que você já deve ter sentido isso na pele. Quando você teve a oportunidade de ficar perto de alguém que você só via de longe. Pode ser que alguém aqui já tenha tido essa triste oportunidade. Você via de longe, te parecia bom, te parecia piedoso, te parecia devotado, te parecia justo, te parecia íntegro, te parecia santo. Só que de repente você teve a oportunidade de chegar perto dessa figueira. E tendo chegado perto, nenhuma imagem mentirosa sobrevive ao teste da proximidade. É de perto que as pessoas provam quem elas são de verdade. É de perto que elas mostram de verdade seus valores, seus conceitos, aquilo que mexe com elas, as suas prioridades. E é por isso que eu insisto em dizer uma coisa para você: surpreenda alguém positivamente, seja a boa surpresa do reino. Qual, pastor? Alguém olha você de longe e tem uma ideia, mas quando chegar perto vai descobrir que você era ainda melhor do que parecia. Ou se alguém puder levantar a mão, estender a mão bem assim, encolhidinha, pode ser encolhidinha, sobre a vida do seu vizinho e dizer assim para ele: chegando perto de mim, você vai perceber que eu sou melhor do que parecia, sou mais crente do que parecia, sou mais íntegro do que parecia. Eu não serei uma surpresa desagradável. Deus não me chamou para chocar pessoas negativamente. Deus me chamou para que as pessoas percebam, cheguem perto e digam: ei, é ainda melhor do que parecia, é mais crente do que parecia, é mais reto do que parecia. Não havia nada. Não havia nada senão folhas. As folhas comunicam, tem. Ele vai de perto, não tem. As folhas prometem, aqui tem. Ele vai perto, não tem. Quando ele chega perto, não havia nada senão as folhas, senão imagem construída para dizer: sim, tenho. Mas a verdade era: não tenho. Acompanhe comigo, porque de repente Marcos dá uma informação, eu não vou demorar. Marcos dá uma informação que parece que coloca a história, colapsa a mensagem inteira. Porque a gente está aqui numa clara disposição a fazer uma crítica muito dura para a figueira, sim ou não? Vamos de novo, abaixa só um pouquinho o teclado, por favor. Mas está bom demais, é só um pouquinho. Escute, tá, nós estamos aqui numa disposição clara de fazer uma crítica muito severa à figueira, sim ou não? Sim ou não? Só que aí de repente Marcos diz assim: não era tempo de figos. Aí eu fico assim com essa cara, igual quando eu vejo que o tecladista parou só porque eu pedi para baixar um. Você é muito rancoroso, não seja assim não. Eu falei: você baixar um pouquinho, não era para parar. Você é muito rancoroso. Então, você magoou. E eu magoei. Mas Jesus está tratando nosso coração aqui agora. Nós estamos na disposição clara de fazer uma crítica severa à figueira, sim ou não? Mas aí parece que Marcos acabou com a minha mensagem. Porque ele diz assim: pastor Delano, não era tempo de figos. Aí eu paro, gente, desculpa, foi mal, deixa eu tentar abrir no outro texto aqui para pregar outra coisa, porque como você vai construir uma mensagem que critica uma figueira porque não tinha frutos,
Se você olha, Marcos dizia, não era tempo de figos. Alguém aqui tem algum direito de se exasperar procurando manga numa mangueira no mês de abril? Não vai achar. Eu só gravei a mangueira porque era a que tinha lá em casa, mas cada árvore tem seu tempo para produzir seu fruto. E se você for lá num tempo que não é o dela, não vai adiantar nada você reclamar, você ficar chateadinho, aborrecido. Você não pode exigir de uma árvore que ela dê fruto quando não é. Então está ficando muito complicada a nossa avaliação, pastor Cristiano, porque eu estou olhando para o texto. Estou vendo que eu tinha uma disposição clara de fazer uma crítica severa para a figueira. Eu estava animado para falar dela. De repente veio Marcos e jogou um balde de água fria, dizendo não era tempo de figos. Mas quando eu me disponho a continuar lendo o texto, eu vejo que para Jesus isso não mudou nada. Ele continua com a mesma disposição de exigir que havia antes de eu saber que não era tempo. Porque eu não sabia, Marcos me contou, mas eu decidi continuar lendo. Quando eu decidi continuar lendo, eu percebi que para Jesus essa informação não mudou absolutamente nada. Ele continua agindo do mesmo jeito, continua exigindo do mesmo jeito. A palavra de sentença que ele vai dar no final não mudou porque não é tempo de figos. Ele vai continuar e eu preciso perguntar ao Espírito, por quê? Será que ele ignora esse fator biológico? Será que ele não sabe que não é tempo? Ou será que ele está ensinando algumas verdades muito simples e claras para nós? A primeira delas é, não é tempo, então por que prometeu? Mas eu não tenho tempo, então por que mostrou as folhas para cativar de longe as pessoas? Não, mas sair para mim agora não dá. Então por que na virada de 31 para janeiro, se debulhando em lágrimas, você disse que faria, aconteceria, esse ia ser seu ano? Não vai embora não, fica aí. Só que eu preciso dizer uma coisa para você essa noite, nós precisamos decidir rapidamente se nós vamos construir uma narrativa cheia de promessas vãs, cheia de bolhazinhas de sabão, que podem ser perfuradas com um leve toque, ou se nós vamos começar a ver uma vida consistente, onde diante de Deus a gente fala uma coisa e cumpre. Pastor, eu não tenho tempo, arrume um tempo, para mim não está dando, já deveria ter começado a dar. Jesus está demonstrando que não mudou absolutamente nada, ele vai continuar agindo do mesmo jeito, porque ele está chamando a minha atenção para o fato de que houve uma promessa, houve uma imagem, ela cativou o olhar de quem estava perto, fez quem estava perto acreditar. Então agora é necessário se esforçar para produzir além do tempo natural. Agora é necessário se esforçar para entregar além das minhas limitações, para ir além, para exceder aquilo que para mim é o limite, mas eu vou atravessar. Por quê? Porque amo, porque sirvo, porque quero agradá-lo, porque quero fazer o que ele espera. Não era tempo. Marcos diz, não era tempo de figos. Aí eu me pergunto, se não era tempo, então por que prometeu? Porque eu não vim aqui. É isso que Jesus está me fazendo entender. Eu não vim exigir tanto de quem eu não fiz nada. Eu não vim aqui exigir fruto de nenhuma outra árvore senão a vocês já sabem, vocês são uma igreja instruída. A figueira é um dos símbolos mais poderosos de qual nação? É do Egito? É da Síria? De quem é? De Israel. Então o que Jesus está dizendo é o seguinte, eu só bati na porta da árvore que eu plantei. Eu não fui esperar ou exigir frutos de quem eu não investi. O meu direito de requerer está baseado na prova que eu tenho de que quem plantou fui eu. Deus me trouxe para dizer uma coisa aqui que eu não sei, não tenho certeza se você vai gostar, mas eu vim dizer, o investimento nós gostamos de receber. Ver que tantos se negam a investir em nós, mas ele decidiu investir em mim. Esta parte eu gostei. Eu gostei de perceber que ele se dispôs a investir quando ninguém queria. Eu gostei de perceber que ele se dispôs a cuidar quando ninguém cuidava. Eu gostei de perceber que ele se dispôs a regar quando ninguém regava. Mas eu não quero e não estou feliz, não estou gostando de ser cobrado a respeito dos resultados. Você precisa resolver logo a sua vida, porque se você gosta do investimento, deveria se sentir mais à vontade com a cobrança. Se tem investimento, vai ter cobrança. Pastor, mas eu não quero a cobrança. Então, no mínimo, agradeça e não receba o investimento.
Porque se eu e você soubemos nos alegrar com o investimento, saibamos lidar com a cobrança. Vai ter cobrança. A Bíblia vai te cobrar todo dia que você abrir ela. Vai te cobrar uma vida mais reta, vai te cobrar uma vida mais santa. Vai ter mensagem que vai te cobrar, vai ter música que vai te cobrar. O pastor vai te cobrar, teu líder vai te cobrar. Pastor, eu não quero. Então não deveria nem ter aceitado o investimento que Deus fez em você. Mas se você aceitou, e que bom que você aceitou, lide com a cobrança, não como uma vara opressora, mas lide com a cobrança como um instrumento de aperfeiçoamento da sua entrega. O que Deus está fazendo não é só por figo, não é só para comer, não é questão de lanche, não é questão de janta, é questão de você exercer o poder de entregar, é sobre seu desprendimento, não é sobre o que vai parar na barriga dele, é sobre o que você tem coragem de entregar, é sobre você, não é sobre ele. Só que a gente está muito acostumado a pensar a entrega somente nessa dinâmica. A entrega é um favorecimento a quem recebe. Só que o reino de Deus não é assim. A entrega muito mais favorece quem entregou do que quem recebeu. Não era tempo de... Isso mudou alguma coisa? Mudou alguma coisa? Por quê? Porque ele só está cobrando o que ela prometeu. E ele só está cobrando porque ela é a árvore que ele plantou. A árvore que ele investiu. Quem gosta de milagre, diga amém. Quem está à espera de um milagre, diga aleluia. Quem se emociona a ver os milagres que Jesus operou na Bíblia, diga graças a Deus. E a pergunta diante de tudo isso é uma só: por que nesse texto não tem milagre? Porque eu não sei você, mas eu tenho fé suficiente para crer que Jesus poderia ter se aproximado da figueira, vasculhado as folhas e percebido que não havia fruto algum. O que ele poderia ter feito? Ele poderia ter dito, por exemplo, a palavra haja. Coisa linda, hein, irmão? Quem acha que isso é lindo? Ele poderia ter dito haja. Ele poderia nem ter dito nada, ele poderia ter simplesmente colocado a mão. Na verdade, ele poderia ter colocado a mão, já posicionando os dedos no espaço exato que o fruto iria ocupar. Poxa, eu sou a única pessoa que crê nisso? Ele poderia ter colocado a mão assim certinho, e de repente, de um daqueles galhos, poderia ter começado a crescer um fruto que se encaixaria no exato espaço entre os dedos de Jesus. Eita! Milagrão bom esse, hein, irmão? Quem acha que isso seria perfeitamente possível, diga amém. Quem acha que isso seria perfeitamente possível, diga aleluia. E por que Jesus chegou com fome, saiu com fome e não fez milagre nenhum? Por que aquele Jesus que, quando percebe que não há dinheiro na tesouraria para pagar o imposto, olha para Pedro e diz assim: vai ao mar, lança um anzol, tira o primeiro peixe que subir, toma um estáter, paga o meu, paga o seu, ainda sobra troco? Ou seja, por que aquele que se provê de qualquer coisa a qualquer momento? Por que aquele que a falta não lhe assusta? Por que aquele que a escassez não lhe assombra? Porque este chega com fome sai. Por que não tem milagre dessa vez? Se teve em tantas outras. Por que ele vai chegar, investigar, procurar, não vai achar, vai se virar, lançar uma palavra e vai embora? Com a mesma fome que ele chegou, ele vai ter que sair. Se ele poderia fazer com que a árvore desse um fruto, mas por que não fez? Porque pode ter milagre de todo jeito, irmão. Pode ter milagre de toda forma. Só que aqui não cabia milagre. Não cabe, nunca caberá. Porque se Jesus tivesse feito um milagre para a figueira dar um fruto, ele teria quebrado uma regra que ele mesmo estabeleceu. A Bíblia diz que se você quiser conhecer uma árvore, então existe um princípio, pergunte qual? O da espontaneidade da produção. Esse é o princípio que Jesus disse. Quer conhecer a árvore? A Bíblia diz, quer conhecer a árvore? Veja os frutos. Por quê? O fruto é a produção espontânea e não miraculosa da árvore.
O fruto não é a produção daquilo que ela viveu por milagre, é a produção daquilo que ela faz espontaneamente. Por que a entrega é poderosa? Por que a oferta é poderosa? Porque ela é espontânea. Não há milagre. Por que não há milagre? Porque ele não vai intervir naquilo que ele mesmo vai receber. Você entrega se quiser. Não haverá quebra de espontaneidade. Ou entrega ou não entrega. Não é um assalto. Não é um vilipêndio. Ou entrega ou não entrega. Ou vive ou não vive. Mas eu vim pregar para alguém na noite deste domingo aqui, que não vai esperar milagres para que você entregue. O milagre eu já recebi, fui plantado, investido, ele acreditou em mim. Tudo que eu tenho a fazer agora é entregar. Pergunta para o seu vizinho, qual milagre mais você está esperando? Cara, ele te plantou. Ele acreditou em você quando ninguém acreditava. Ele investiu e cuidou. Aí na hora dele pegar um fruto, ele ainda tem que fazer milagre. Não, ele acredita em mim quando ninguém acredita. Ele me planta, ele me rega, ele constrói uma relação comigo. Ele acredita em mim. Aí quando ele vem pegar um figo, eu ainda tenho que dizer assim, Senhor, para arrancar daqui, o Senhor tem que fazer milagre. Ah, meu irmão, me ajuda aí. Faz isso não. Não vai ter milagre dessa vez. Ela vai ter que produzir, porque o poder da expressão do fruto está na espontaneidade. Vai bater na porta da figueira, a figueira tem que dar fruto. A figueira tem que frutificar, porque existem códigos que são maiores do que o lanche da tarde. Não é sobre o lanche da tarde, não é sobre o café da manhã, é sobre dar fruto. É sobre a importância de uma igreja, de um Israel que produz. Você sabe que um dos maiores erros que a gente comete é pensar que isso é apenas coisa nossa. Mas os frutos não são apenas coisa sua. No exercício da frutificação, Deus está garantindo a cura de multidões. Não, mas isso aí parece que não tem absolutamente nada a ver. Porque eu não falei sobre um laboratório de remédios, eu falei sobre uma árvore. Aí falando de uma árvore, você diz, pastor, não tem nada a ver, mas eu repito e lhe provo. Que quando uma igreja frutifica, Deus está garantindo não apenas que ela se alimente, Deus está garantindo que multidões sejam saradas. Para embasar o que eu estou lhe dizendo, vou trazer para a nossa reflexão um dos textos de cura mais lindos do Antigo Testamento. Alguém se arrisca em dizer de quem? Do rei Ezequias. Quem está por aí, diga amém. Vou contar rapidinho a história para quem não conhece. Ezequias ficou doente, ele era um homem bom crente. De repente ele ficou doente, recebeu a visita de um profeta, o profeta Isaías. E o profeta disse para ele uma palavra ordenada por Deus: você vai morrer, você não vai viver. Quando Isaías saiu, Ezequias foi orar, pediu para Deus se lembrar. Ok, Deus foi lá e disse, Isaías volte. Isaías voltou. Qual era a palavra que Deus estava decidido a entregar àquele homem? Atenção, a palavra era, você não vai mais morrer, você vai viver. Não só você vai viver, como eu já te dou o tempo que você vai viver, a sobrevida que eu estou te garantindo, 15 anos. Só que de repente, no meio daquilo, o profeta Isaías lança a mão de uma palavra que parece não fazer sentido, num contexto de milagres tão profundos. Num contexto de tanta sobrenaturalidade, num contexto da chave, da morte da vida, que vira para um lado e vira para o outro. Isaías parece que abaixa a conversa, traz a conversa para o chão, e coloca uma questão tão pequena diante de chave de morte e de vida. Isaías olha e diz assim para os servos ao redor da cama do rei: ponham uma pasta de figo na ferida dele. E eu fico só me perguntando se o Deus que mata e faz viver precisa de uma pasta de figo. A mesma autoridade que Isaías tinha no Senhor para dizer para Ezequias, vai morrer, para daqui a pouco dizer para ele, vai viver. Essa mesma autoridade, em grau muito menor, ele podia ter exercido para ter dito, feridas do corpo do rei, sarem agora em nome do grande de Israel. Quem tem alguma dúvida de que as feridas teriam se fechado, sim ou não? Só que o que Deus está estabelecendo aqui? Um código muito lindo. Deus está dizendo, vamos fazer um trabalho conjunto.
Por favor, olhe para alguém que está ao seu lado, diga para ele, o convite de Deus é esse. Vamos fazer um trabalho conjunto. Pastor, qual é o trabalho conjunto? Pera lá, qual é o remédio? O remédio é uma pasta de figos aplicada sobre as feridas. A figueira é um símbolo de Israel. Então os frutos que o povo produz fazem um remédio que sara o rei. Vou tentar de novo. Os frutos que o povo produz fazem um remédio que sara o rei. Pastor, mas e a parte do trabalho conjunto? É essa. Porque Deus está dizendo assim, eu dou a vida. Por quê? Porque você não pode dar. A única pessoa que pode dizer morte ou vida sou eu. Mas o trabalho conjunto entra agora. Porque eu digo, vai viver para quem ia morrer. Mas aí eu olho para a ferida e digo, igreja, cuida dela vocês. Aleluia. Eu não sei se alguém está me ouvindo nessa esta noite, mas eu vim dizer, há um chamamento para um trabalho conjunto. Vai ter gente entrando aqui com sentença de morte, Deus vai dizer, eu intervenho na sentença de morte, mas as feridas que foram abertas, o remédio é com vocês, o remédio é com vocês. Eu vou no Senhor, eu vou além. Perceba só a gravidade e a seriedade disso aqui. Deus dá uma palavra, viva. Isaías dá uma palavra, ponham uma pasta de figos na ferida dele. A palavra da vida já estava dada e era irrevogável. Atenção, a palavra da vida já estava dada e era irrevogável. A única coisa que podia ser decidida era como a vida seria vivida. Se com ferida aberta ou fechada. Pastor, e se Israel não tivesse produzido remédio, o rei ia viver, mas ia viver com a ferida aberta. O problema é que Deus diz, tenham vida, mas quando a igreja falha na produção do remédio, a vida acaba sendo vivida de um jeito aquém do que poderia. Só que Deus me trouxe aqui para dizer, nós vamos fazer um trabalho conjunto e lindo nessa cidade. Eu vou dizer para quem está morto, viva. E vou dizer para vocês, faz o remédio e tasca em cima e nós vamos embora. Eu vou dizer para quem está morto, viva. E vou dizer para a fonte de vida, produza um remédio. Eu não sei se alguém pode levantar a mão, porque aí vem uma palavra profética. Aumentem os laboratórios. Estendam e expandam as fronteiras dos laboratórios. Porque vocês vão ter que produzir remédio como nunca. Por quê? Porque multidões com feridas abertas vão entrar nesta casa e Deus vai dizendo, eu dou vida, e vocês fecham a ferida, eu dou vida, vocês curam o trauma do passado, eu dou vida, vocês trabalham nas feridas. Você tem alguma dúvida de que existem pessoas que estão exatamente agora, como? Usufruindo de uma palavra de sobrevida de Deus. Elas vão morrer. Deus foi e deu uma palavra de sobrevida para elas. O que elas fizeram? Pegaram a vida delas e abrigaram debaixo de árvores secas. O que elas resolveram com isso? Elas vão conseguir usufruir da sobrevida que Deus deu, mas vão viver este período de vida com as feridas abertas só porque escolheram estar debaixo da árvore errada. Se fosse você, eu estava feliz. Por quê? Porque você foi beneficiado por Deus. Em que? Deus te deu sobrevida. Já era para você estar morto. E daí, pastor? E daí que você pegou essa vida que Ele te deu e botou ela debaixo de uma figueira cheia de frutos. É por isso que você não vai só viver, você vai viver abundantemente. Quem acredita, diga graças a Deus esta noite. Oh, aleluia! Frutos da figueira saram reis. Você já percebeu que existem quadros? Existem cenários onde líderes encontram-se emocionalmente, espiritualmente e muitas vezes até fisicamente enfermos. Sabe por quê? Porque as comunidades pararam de ser laboratório de remédio. Porque muitas igrejas já não têm mais a capacidade de produzir o remédio para seus próprios líderes. Dê fruto,
Incentive alguém, eu já começo a encerrar, diga, incentive alguém, diga, dê fruto. Muito fraco, diga, dê fruto. Isso não é só sobre você, diga para ele. É sobre o remédio que a gente tem que fazer. Dê fruto. De calabai, de roios tewe we find Jorebia. Na cancho comande que ele hassuti como for. Manarahanda makalaba ele proprias terekendria ora becancho rebaraba calabai ergia. Você não pode ser uma árvore com folhas. Você não pode ter apenas as folhas da figueira. Não, se você for embora, volte agora. Você não pode ter apenas as folhas da figueira. É impossível que você viva assim, se mostre assim, se apresente assim, se conduza assim. Porque isso te remonta, te remete a um tipo de visão, de cenário, de condição que você já deveria ter superado. Pastor, sobre o que o senhor está falando? Volta comigo, vamos lá no Gênesis. O que aconteceu lá no Gênesis? O homem pecou. E é muito interessante porque o homem pecou. E como é que se constituiu na prática o pecado do homem? Através de ter comido Vamos de novo. Como é que se constituiu a queda do homem? Porque ele comeu Então, de repente, o fruto tornou-se associado à queda. Você acha que Deus ia deixar um negócio desse barato? Fruto é uma coisa bonita demais para ganhar uma associação tão negativa em caráter definitivo. Aí veio a Bíblia e mudou o negócio todo. Disse assim, eu vos nomeei. Para que vades. E o que mais? E desfruto. Por quê? Porque eu inverti a coisa de ponta cabeça. Como? Porque num fruto comido, o homem mostrou que caiu, mas num fruto produzido, ele mostra que levantou. Não é só por fazer, é testemunho de que está de pé. Não é um gráfico de resultados. Isso aqui não é uma empresa. Isso aqui não são negócios. Isso é reino. Fruto é testemunho de quem está de pé. Não é para ir parar num quadro de funcionário do meio. Você não está entendendo. É para dar testemunho de que está de pé. Quando o homem caiu, quando o homem, o que ele fez? O que ele fez para poder cobrir sua nudez? Essa é das minhas, essa aí, doida da cabeça de Jeová. O que o homem fez para poder tentar cobrir sua vergonha? Fala para mim. Foi avental de quê? De folha de bananeira? Foi avental de folha de... Então pense, tá o Criador entrando na viração do dia. E olha a visão que ele tem. A visão que ele tem é aquele monte de folha de figueira. E só. Aquele monte de folha de figueira e vergonha e queda e tentativa fracassada de superar seu próprio pecado. Aquela visão da folhagem da figueira comunica para o Criador um homem caído. Vem Jesus e olha para a figueira. Ela tem folhas. Diga para o seu vizinho, até aí nada. Pergunte, por quê? Porque existe algo em você de Adão que você não vai conseguir se destituir. Então, há algo em você do pecado original. Paulo disse, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? As folhas sempre estarão aqui. Só que quando o meu Senhor afasta as folhas, Ele acha em mim frutos.
Aí quando ele acha em mim frutos, o mundo espiritual já sabe. Ele não veste o velho avental do Adão caído. Ele tem frutos para provar que Deus o levanta. Turamanto Shergia, Taremana Shuria Nergia Nácia, Joria Maia. Levanta a tua mão mais alto que você puder. Segundo o evangelista João, falando sobre Jesus, ele estava no princípio com Deus. O mesmo de Marcos 11 também estava no Gênesis. Ele também estava no jardim. Ele também viu o homem vestido de folhas de figueira. Ele também viu o seu fracasso moral e sua vergonha. Mas exatamente naquele dia, o plano da salvação foi anunciado para quem quisesse. Exatamente naquele dia, foi anunciado que o cordeiro que estava morto desde a fundação do mundo seria a cobertura perfeita, seria a forma perfeita de redenção. E é por isso que eu não sou apenas este avental, é por isso que eu não sou apenas o uniforme do velho homem. Eu tenho os frutos, eu tenho os figos. Ele me levantou. Bata no peito, diga: ele me levantou. Diga para umas 3 pessoas: ele me levantou. Eu não dou fruto para provar que sou melhor do que você. Eu dou fruto porque ele me levantou. Eu não dou fruto para ganhar uma foto no quadro escrito funcionário do mês, membro do mês da igreja. Não, eu dou fruto porque ele me levantou. Se aproximou, mexeu nas folhas, não achou nada, se afastou, olhou para ela, o dia que Jesus falou com uma árvore, e disse: nunca mais coma alguém fruto de ti para sempre. Não, não, não. Ele não olhou para ela e disse: morra. Ele não olhou para ela e disse: se extingua. Ele olhou para ela e disse: nunca mais coma alguém fruto de ti para sempre. O que foi que ele declarou? Morte? Não. Ele disse: se não para mim, para mais ninguém. Pergunte: o que aconteceu? A figueira secou, murchou e morreu imediatamente. Mas em algum momento ele disse: morra. O que ele declarou? Que se ela não deu a ele, também não daria a mais ninguém. Quando ela se viu numa condição permanentemente infértil, ela morreu. Pergunte por quê? Porque a infertilidade é a antessala da morte. Você que fica flertando com a infertilidade, você que fica flertando com a improdutividade, você que fica pensando que as pessoas estão querendo exigir demais de você, então você vai dar uma prova pelas qual vou ficar X tempo sem fazer nada. Você não está afrontando quem te cobra, você está sentenciando sua própria morte. A infertilidade é a antessala da morte. A garantia da vida está na produção permanente. Não é no ativismo, é na produção inteligente, intencional, permanente e efetiva. Não é fazer por fazer, vir por vir, não é bater ponto nem cumprir escala. É ser a bênção que o reino espera que você seja. Agora, pessoal dos direitos humanos, na verdade dos direitos botânicos, vai agir com muito estranhamento, pastor Éder. Porque o que Jesus vai fazer está para muito, muito, muito além das convenções de direitos humanos ou botânicos. Porque ele vai parar e vai dizer: não ofereceu para mim, também não oferece para mais ninguém. Pastor, eu achei que Jesus foi autoritário. Denuncia ele. Pega esse pessoal aí,
da natureza, esse pessoal. Pega esse pessoal, faz uma junta, arruma uns advogados bons, entra no Ministério Público contra Jesus por agressão às árvores. Ou então, se eu disser que ele faz isso com pessoas, vá além. Procure tribunais internacionais de direitos humanos e denuncie o Nazareno lá. Diga que ele está sendo tirano com você. Relate tudo. Diga assim: ele se aproximou de mim e ele disse que se eu não oferecer o fruto para ele, também não vou oferecer para mais ninguém. Aí você vai descobrir uma coisa. Vai descobrir que os sistemas políticos, as democracias das quais nós tanto amamos e tanto respeitamos e tanto queremos que permaneçam, para Deus não se constituem absolutamente nada. Porque assuste-se você se quiser. Eu sou democrático, você é democrático, o Brasil é democrático, Deus não é democrático. Democracia diz respeito às nossas relações políticas e sociais. Deus não é democrático. A lei quem faz é Ele, quem fiscaliza é Ele, quem executa é Ele, quem levanta a vara é Ele, quem machuca é Ele, e quem sara é Ele também. Ele está em todos os pontos do processo, de ponta a ponta, porque Ele é Deus. E Ele me trouxe aqui para dizer: você pode não gostar, pode torcer o nariz, pode achar que estou sendo tirano, mas você vai descobrir que eu estou sendo Deus. E como Deus, eu mandei meu servo te dizer: chegou a hora de você parar de lutar contra isso. Não vai oferecer para mim, também não oferecerá para mais ninguém. Você está com a cara machucada, desculpa de tanto bater com ela, importa. Sabe por quê? Porque você ainda não entendeu. Mas Ele me trouxe para te dizer: primeiro para mim, ou para mais ninguém, ou entrega para mim, ou para mais ninguém. Não vai abrir, não vai romper, não vai fluir, não vai dar em nada. Porque Ele me trouxe para dizer: tua lista de prioridades tem que ter por cabeça o meu nome e meu reino. Não briga comigo. Tem gente aqui que está perdendo tempo há muito tempo. Tem gente aqui que está perdendo tempo há muito tempo. Por quê, pastor? Porque você quer entregar teus melhores frutos para quem você quer. E aí, se sobrar, você vai lá e traz o do reino. E Ele me trouxe para te dizer: anota aí, porque se não fizer para mim, não vai fazer para mais ninguém. Se não entregar para mim, não vai entregar para mais ninguém. É um tipo de coisa que alguém olha e diz: ah, mas esse reino é muito necessitado. Alguém olha e diz: ah, mas esse Deus que vocês pregam é muito necessitado. A ponto de fazer esse nível de exigência. Você só não percebeu uma coisa, e eu volto lá no ponto que exploramos em dado momento para encerrar: a entrega não é sobre quem recebe, a entrega é sobre quem dá. Jesus podia comer figo, banana, podia comer uva, podia comer o que Ele quisesse, mas Ele chegou com fome saiu, porque não é sobre a fome dele, é sobre a entrega dela. Agora olha para mim e pensa uma coisa simples comigo. Pense uma coisa muito simples comigo. Ele chegou para pedir um fruto, para pegar um fruto. Não havia fruto. Ele permaneceu com fome, sim ou não? Mas permaneceu vivo, sim ou não? Ela não entregou. A fome era dele, mas quem ficou vivo e quem morreu? Então a entrega é muito mais sobre quem está entregando, sobre quem vai receber. Quando Ele exige uma coisa de você, tenha certeza no que vou te dizer: é muito mais sobre você do que por Ele, porque Ele vai continuar vivo. Quem pode morrer por não ter entregado é você. Essa palavra eu não gostei, pastor, mas é que eu tenho. Não estou confortável, a ideia é essa. Não estou me sentindo muito bem. Até o final do culto você melhora. Mas Ele me trouxe para dizer: eu continuo vivo, eu continuo Deus. Quem perde é você quando não entrega. Eu continuo grande, eu continuo magnânimo, magnífico. Quem fica raquítico é você quando não entrega. É um movimento, meu irmão, que dá nó na cabeça de qualquer pessoa, porque a árvore não entrega, mas quem empobrece é ela. Ela não entrega, mas quem emagrece é ela. Ela que faz é Jesus que faz os
jejum, mas quem morre de inanição é a árvore, porque no reino de Deus é desse jeito. Ele não precisa para a sua sobrevivência, nem do meu figo, nem do seu. Ele é Deus, é soberano e autossustentável. A entrega não garante a vida dele, a entrega garante a tua vida. Bata no peito e diga comigo bem forte: sou eu. Vou chamar o pessoal do louvor aqui, diga: sou eu que garanto que vou sobreviver quando eu decido entregar. Se eu estou pregando para uma igreja que está decidida que este será o tempo de maior frutificação da história das nossas vidas, comecem a estar de pé de seus lugares agora. Comecem a estar de pé dos seus lugares agora. Oh, glória a Deus.